Oi, sejam bem-vindos a outra aula de geografia. E essa aula de geografia vamos dar continuidade, né, sobre os tipos de paisagens, tanto rural quanto urbana. Nas aulas anteriores vimos, né, o que caracteriza a paisagem rural, que no caso, né, teria aspectos naturais como árvore, pouca população, né, quer dizer que o movimento de pessoas é menor, como o movimento de veículos, tem poucas construções, o que vai predominar são os elementos naturais ali, tá? E a paisagem urbana, que no caso, né, teria mais movimento de veículos, construções, grandes indústrias, e os elementos naturais seriam poucos, né? Vimos também que vai depender aí, tá? Tem áreas urbanas que são imensas, já que as áreas urbanas são caracterizadas pelas cidades, e aí as cidades elas podem variar de tamanho, como também a área rural, que é caracterizada pelo campo, né? A área rural é comum a gente ver no campo, e o campo também ele pode variar de tamanho. Vai ter campos de grandes dimensões e outros menores, tá? E aí vimos, né, que o município, e a gente pegou, né, a definição de município, que seria um território, e que esse território é composto por cidade, né, uma cidade, e por suas localidades. E essa cidade, né, esse município no caso, ele pode ser composto tanto por área rural quanto área urbana, ou apenas por a área urbana, né? Nessa aula, a gente vai já no caso, né? Vamos ver, pedir para vocês resolver a página 7. Agora vocês vão resolver a página. Quer dizer, eu pedi para vocês resolver a página 6, agora vocês vão resolver a página 7. E aí, o que acontece nessa página 7? É bom a gente observar com mais detalhe, porque aqui ele vai trazer os tipos de elemento que compõem essas paisagens. Ó, vimos que o rural é o campo, o urbano é a cidade. E o município será a cidade, né, junto com seus distritos, e que pode ser composto, né, por área rural ou urbana, ou só apenas urbana, né, rural e urbana, ou só urbana. E aqui a gente vem sobre os elementos que vai compor essas paisagens, que são os elementos naturais e os elementos culturais, tá? Os elementos naturais irão se prevalecer, né, nas áreas rurais, já que são elementos que envolvem plantação, vegetação, tem um aspecto mais natural. Nessa localidade que prevalece os elementos naturais, houve pouca intervenção humana, quer dizer que o que vai prevalecer é o aspecto original, o aspecto natural daquele espaço, daquele território. O ser humano ele não interviu através de construções, que no caso o aspecto cultural será, né, vai prevalecer nas cidades, que já no aspecto cultural teve essa localidade, esse espaço teve intervenção direta do ser humano. Então, o ser humano que vai prevalecer nesses elementos culturais serão ruas asfaltadas, construções, movimento de carros, enfim, são elementos, né? É aquele espaço em que o homem ele interviu, né? O homem ele interviu naquela paisagem, deixou de ser natural e passou, né, ter mais elementos culturais. E esses elementos culturais a gente vê bastante em áreas urbanas, né, que no caso nas cidades. Os elementos naturais a gente vê mais na área rural, né, que seria campo, campo a gente conhece mais como sítios, né? E aí na quarta questão vocês já vão ver justamente isso. Temos a imagem, temos A e B, e vocês vão classificar quais são os elementos naturais do A e quais os elementos, no caso, os elementos A e B, né? Quais são os elementos naturais e os elementos culturais, de acordo com A e B, né? E aí temos a B, né? Que é com base
croque, desenvolva uma legenda para identificar os elementos das áreas A e B. Então, descrição da legenda, né? Temos os ícones temos aqui, né, uma casinha. Então, a casinha significa moradia. Asfalto vai significar mais movimentação, fluxo de carro. E aí vocês vão desenvolver a legenda para essa atividade, tá? De acordo com os ícones A e B, tá? E aí temos um trabalho que, no caso, vocês, né, vai adaptar esse trabalho, já que seria em equipe, mas como tá no distanciamento, você vai adaptar esse trabalho, tá? Que é sobre, uma pesquisa, né? Nos ajuda a compreender melhor o assunto. Então, vocês vai entender onde é o município que você mora, né? E a partir daí você vai descrever a sua localidade, tá? Próximo à sua escola, há intenso movimento de veículos e pessoas, que aí nessa casa ele já quer entender se há um movimento intenso de veículos e pessoas, então ele não é uma localidade, no caso, rural, né? É urbano, que é no urbano que há esse movimento intenso de veículos e pessoas. E aí ele vai para cada questão. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntinhas, tá? Que vocês aí vão responder na página 8. Então, para a gente fechar esse assunto, né, sobre os elementos naturais, culturais, sobre paisagem, né, sobre a questão do rural e urbano, porque a gente vai entrar um pouco sobre o tipo de planos, né, como a gente vai identificar, de acordo com nossa visão, quais os planos que a gente vai vendo, né, e aí no caso temos 4 planos, isso vamos ver, né, na próxima aula, tá? Então, um beijo, resolva aí, qualquer dúvida é só falar comigo, tá? Tchau.